Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. O programa de hoje, um oferecimento da Dassault Falcon, uma empresa do grupo Dassault Aviation, que eu já falei outras vezes aqui, tem apoiado aqui o nosso projeto há bastante tempo, desde 1994. A Dassault tem sido um grande parceiro da Aero Magazine, então eu queria expressar aqui meu muito obrigado à Dassault por estar sempre conosco. O nosso programa de hoje é um pouco diferente, não é aquela parte de notícia, é muito agora uma entrevista com o Eduardo Sanovich. Ele é o presidente da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e ele está deixando agora o cargo de presidente, que vai ser assumido pela Jurema, e ele veio aqui contar um pouquinho da sua passagem pela ABAR. Aliás, ele ajudou a fundar a ABAR, e isso é interessante, que ele vai mostrar vários pontos ali da evolução de toda a aviação comercial brasileira desde 2012, quando surge a ABAR, até agora 2013, 2023, desculpa, são 11 anos aí à frente de uma das principais organizações da aviação civil brasileira. Então, eu vou chamar ele aqui, é uma entrevista gravada por questão de agenda, e depois eu volto ali para a gente se despedir. Lembrando, esse programa também está sendo gravado aí, o que não tem sido muito habitual aqui no canal, mas eu espero que você goste dessa conversa, que é bastante importante, até porque esclarece muito da história da aviação brasileira recente. Então dá para ter ali um bom panorama de tudo que aconteceu na aviação comercial. Pô, Eduardo, primeiro eu queria te agradecer de verdade por ter vindo até aqui, dispor seu tempo para falar com a gente aqui no canal da Aero Magazine. E como eu disse, um pouquinho antes de começar a gravar, é que vai ser agora estranho não ver a BEAR com a sua imagem na presidência, que foi muito simbólica na sua passagem. Queria que o senhor comentasse bem brevemente a história do senhor antes da BEAR e como é que o senhor chegou na BEAR para fazer então essa gestão de uma organização tão importante para a aviação comercial brasileira. Tá bem. Bom, bem rapidamente, eu tenho 63 anos, comecei a trabalhar aí com 18 para 19, muito rapidamente acabei na área de eventos e, consequentemente, na área de turismo. Em turismo, eu dirigi a Secretaria de Turismo de Santos, depois fui presidente da SP Tours aqui em São Paulo, depois fui presidente da Embratur. Ainda tive uma passagem pelo São Paulo Convention Bureau. Depois da Embratur, eu fui para a Reed Exhibitions, que foi uma empresa de feiras, uma promotora de feiras e eventos, era a maior do mundo. Na época, compra Alcântara Machado. O Dr. Carlos de Alcântara tinha falecido e a Reed compra Alcântara, que era a maior empresa latino-americana de feiras e eventos. Eu fiquei lá até 2010 para 11, quando um dia toco meu telefone, eu já com mais de 20 anos na área de turismo, eventos, me relacionando muito de perto com aviação, com empresas aéreas, toco o telefone, era um headhunter que estava fazendo um recrutamento para um projeto ligado à aviação. Eu fiz a entrevista e, para encurtar a história, no fim ficou uma listinha muito curta, eu e mais uma pessoa, e eu fui entrevistado pelos então presidentes das companhias aéreas brasileiras, que estavam idealizando o projeto de uma organização que falasse pelo setor. Naquele momento eram o Constantino Júnior pela Gol, o Molonha pela Latam, o Efromovich pela Avianca, o Pedro Janot pela Azul e o Zé Mário Caprioli pela Trip. Sou entrevistado, contratado, então minha primeira tarefa era idealizar, desenhar e depois pôr no ar o que seria conhecido como ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Então eu comecei dando o nome, quem criou o nome, Associação Brasileira das Empresas Aéreas fui eu, depois criar o símbolo, depois criar o estatuto e a primeira pedra angular, que foi o que manteve a ABAR funcionando de maneira bastante relevante até aqui, foi a decisão de que na ABAR não se vota. Tudo na ABAR é por consenso. Qual seja, para um tema ser um tema da ABAR, precisa ser consenso na aviação de que ele é um tema a ser conduzido pelo conjunto das empresas aéreas brasileiras. E tem uma parte interessante. E aí se passaram 11 anos. Uhum. Diga.
Eu quero só para tirar uma dúvida, tinha já o sindicato das empresas aéreas, né? E O vocês foram bem na sequência. Tinha muita diferença do estatuto de uma para outra, nessa questão de organização? tinha uma diferença brutal. O SNEA é do final dos anos 30. E o SNEA foi desenhado muito fortemente pela Varig. O voto no SNEA é por market share, era por market share. Então, de acordo com o seu market share, se tinha voto. Ou seja, por mais de 60 anos, o SNEA representava a Varig. Né? Depois foi mudando de acordo com as mudanças da aviação. Quando a ABAR surge, a ABAR assume toda a agenda que significava criar um conjunto de padrões de comportamento para dentro do setor, criar os comitês. A ABAR criou uma dúzia de comitês por meio dos quais o setor se organiza. Então, tem um comitê para lidar com regulação, outro para lidar com obras, outro para lidar com safety, outro para lidar com manutenção, outro para lidar com infraestrutura, outro para lidar com auditoria de qualidade de combustível em tudo que é aeroporto, outro para discutir agenda de obras em aeroporto, e assim vai. E sempre procurando construir consenso entre as empresas. Enquanto o SNEA passa a cuidar apenas e exclusivamente da negociação salarial entre as empresas aéreas e o movimento sindical. Vai ter uma mudança realmente bem tensa, né? Especialmente quando eu não sabia que a Varig ainda tinha essa presença grande pelo market share dentro do SNEA. Não, teve até quebrar, até 2005. 2005 deixa de ter. A parte que eu acho interessante da ABAR é que ela justamente surgiu como uma associação. Então, como o senhor colocou, ela teve essa ideia então de ser um consenso. O quanto isso foi importante para, desde 2012, essa profissionalização ainda muito maior que teve na aviação. Né? Você tinha empresas trabalhando muito bem separado, mas depois de forma unida, vocês fizeram muito na parte política, eles trabalharam muito para fazer uma série de modernizações para a aviação. Quanto isso também impactou esse processo? A maneira de pensar em decidir foi fundamental, porque qualquer tema que foi tratado pela ABAR ao longo dessa década representava o pensamento de todos, não representava a empresa A ou B. Então, sempre que eu me expressei, quer fosse para os veículos de comunicação, quer fosse para o Congresso Nacional, quer fosse para o Poder Judiciário, quer fosse para outros elementos da cadeia produtiva, aeroportos, exatas, fornecedores, enfim, todos sempre souberam que eu falava em nome da aviação comercial. E a ABAR segue assim. Isso significa que, para dentro da aviação, nós tivemos que discutir muito vários temas. O que significa que houve um processo de amadurecimento e crescimento de profissionais de diversos setores em cada uma das empresas, a fim de construir uma posição única. Isso criou uma cultura de indústria. Essa talvez seja a grande contribuição da ABAR para dentro do setor. Criou uma cultura de indústria. Eu me lembro, eu achava muito engraçado, lá em 2012, 2013, que muitas vezes a gente fazia uma reunião com 2, 3 profissionais de cada uma das empresas para discutir um tema aqui, um assunto tributário, regulatório, jurídico, operacional, o que fosse. E todas as vezes havia gente da empresa A que não conhecia o colega da empresa B. Não se conheciam, nunca tinham se falado, nunca haviam se reunido. Então, isso criou uma cultura de aviação. E vocês, principalmente os veículos de comunicação, rapidamente perceberam isso. Veja a frase que você colocou, é bem sintomática. Depois de alguns anos, vocês perceberam uma indústria falando de uma forma unificada e mais profissional. Que realmente foi bem diferente. Se pegar antes de 2012 e pós, realmente, até a comunicação da aviação comercial brasileira se tornou realmente muito profissional, muito mais transparente, tanto para a imprensa também quanto para o público. Eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem para explicar para o público como funciona todo o sistema da aviação comercial. Eu queria ter, já que você está se despedindo da presidência da BEAR depois de 11 anos, queria que você comentasse quais são os seus maiores feitos na BEAR, além de ter criado a BEAR na prática, de ter estruturado. Mas o que você considera nesse período, falando, isso daqui foram as partes mais importantes desses 11 anos? Uma delas você acaba de mencionar. Eu falo um pouco, de maneira um pouco
brincalhona aqui dentro, que nós não somos donos de avião, a BA não possui avião, nem vende passagem aérea, né? Portanto, não somos uma empresa aérea, nós somos uma unidade de comunicação, representação, relações públicas e marketing da aviação. Então, o primeiro legado é o de ter criado uma política de comunicação da aviação para o país, explicar a aviação para o país. A aviação, há 12 anos atrás, costumava falar em RPK, SK, ILD, e a maioria das pessoas não sabe se isso é para comer ou passar no cabelo, certo? A hora que a gente começa a falar português, explicar a aviação de maneira simples e objetiva para as pessoas, mudando a linguagem, isso faz com que as pessoas também possam olhar de maneira mais amigável e compreender quais são os desafios da aviação. Acho que a segunda grande questão foi elencar os principais desafios que a aviação tem para se tornar um fato comum na vida de todas as pessoas. Vamos lembrar que nós vivemos um período dourado aqui, entre 2013 e 2016, quando o ticket médio caiu pela metade e o número de passageiros triplicou. Isso foi logo depois da liberdade tarifária ser implantada, no momento em que tanto as pessoas físicas quanto as empresas estavam num processo de crescimento, né? Renda, emprego, capacidade econômica. O preço médio do bilhete veio de 900 para 400 reais e passageiros somos de 30 para 100 milhões. Ali, o grande desafio era a infraestrutura. A infraestrutura, principalmente aeroportuária, não dava conta do número de passageiros que a gente estava começando a ter voando no Brasil. E aí o programa de concessões foi fundamental. Num segundo momento, essa festa acabou, especificamente em fevereiro de 17, quando, em consequência da política de precificação implantada na Petrobras, o querosene começa a disparar. De 17 para cá, o preço do querosene de aviação triplicou. E você sabe, assim como quem está nos ouvindo, que isso é 40% do custo da operação de uma empresa. Na mesma mão, o câmbio também disparou, né? Saiu de 3 e pouco, foi para 5 e caçambada. E isso acaba com qualquer situação positiva que a gente vivia na década anterior. Então, se o primeiro desafio foi contar a aviação para as pessoas, o segundo foi infraestrutura, o terceiro, que segue até hoje, é como enfrentar os custos crescentes. Nesse sentido, um tema que eu creio que nós avançamos muito bem foi em construir os acordos com o ICMS ao redor do país. O mais emblemático deles é o Acordo de São Paulo, assinado em 19 ainda com o governador João Dória, renovado agora com o governador Tarcísio em 23, por meio do qual o querosene de aviação cai de 25 para 12 em São Paulo. Em troca, São Paulo ganhou 704 novos voos por semana. E isso viabilizou a conectividade da capital do interior com uma série de estados brasileiros e ampliou, inclusive, a nossa conectividade internacional a partir do hub de Guarulhos. Eu creio que uma outra questão importante foi trabalhar para ampliar e melhorar o alinhamento no nosso ambiente regulatório e ambiente internacional. A gente sempre diz que toda vez que no Brasil se tem uma regra diferente do resto do mundo, a nossa aviação acaba mais cara e mais burocrática. Nós temos dúzias e dúzias de temas que nós tratamos com a ANAC, com o Infraero, com o Ministério, com o Congresso Nacional, que permitiu que o nosso ambiente de trabalho ficasse mais próximo do internacional. Eu creio que agora, se a gente conseguir derrubar de vez a forma de precificar querosene que o Brasil tem desde 17 para cá, nós podemos começar a pensar em retomar as condições de preço e de crescimento de demanda que a gente viveu no começo desse século. E o senhor colocou um ponto que eu achei bem interessante, até minha próxima pergunta,
que era justamente essas 3 fases da aviação comercial brasileira. Pós-desregulamentação, depois tinha a parte dos grandes eventos, Copa e Olimpíada, e depois a gente tem essa mudança de 2017. Nesse ponto que o senhor já bem explicou, eu queria entender como que o senhor vê que, por exemplo, as entidades governamentais, a própria classe política, que tem que se separar, né? Governo é Estado, e a classe política é a pessoa física ali que está trabalhando, assim como as empresas aéreas e os passageiros, viram essa mudança pós desregulamentação. Você via de um processo muito engessado, que você tinha bem citado a Varig, né, que tinha um monopólio basicamente de todas as rotas. Pós 2001, tem toda essa mudança. A ABAR, como também viu como que todos esses setores começaram a entender melhor essas grandes mudanças da aviação comercial brasileira? Eu acho que a gente faz algo mais correto para quem está nos ouvindo, se a gente andar um pouco para trás na história. Vamos lembrar que até meados dos anos 60, você não tinha esse monopólio da Varig, você tinha aí a Real e depois a Paner, que tinham uma inserção enorme na malha internacional. A Paner era a empresa mais relevante brasileira no mercado internacional. Isso acaba com a ditadura militar em 64, quando vem o golpe. O golpe é extremamente generoso, o governo militar é extremamente generoso com a Varig, né? O governo quebra a Paner, né? Isso, a literatura, há um livro do Daniel Sazak, chamado Pouso Forçado, que é delicioso de ler, para quem quer entender a história da aviação, né? Como que a Varig se articula com o governo militar e põe a Paner no chão. Esse processo, então, consolida a Varig como praticamente um monopólio internacional, que vai até 2004, 2005, quando vítima da sua antropofagia, né, a Varig se come, né? O modelo de gestão da Varig, com aquela fundação e aquele conselho, acaba inviabilizando a empresa. E a gente passa, então, para um outro modelo, que é o modelo da liberdade tarifária, que inaugura a competição de fato no mercado doméstico. Essa é a grande mudança após 2003. Essa competição é desse espírito de um mercado no século XXI que tinha perspectivas de crescimento. Ninguém imaginava que ele ia triplicar de tamanho, mas tinha perspectivas de crescimento. É nesse caldo de cultura que surge a ABAR. Então, eu creio que nós vivemos no Brasil um primeiro momento, que é o momento da implantação das empresas, que vai de 30 até os anos 60. Você tem a Real, você tem a Paner e uma série de outras. Depois você tem um momento que vai de 60 até 2000, que é um momento fortemente regulado, no qual a Varig se transforma na empresa dominante. Essa desregulação que vem depois de 2002 acaba por liquidar a própria empresa, e de 2005, 2007 para cá você tem um ambiente de forte competição, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional, por parte das empresas brasileiras. A ABAR instala-se em 2012 e vive 2 momentos. Vive um momento de um crescimento muito forte e consistente, que vai até 17, vive um momento muito duro, que é o de 17 até o tempo em que a gente está vivendo, e agora a gente tem uma perspectiva interessante, com a instalação do novo governo federal, que é a de rever algumas questões bastante importantes, como a política de precificação de querosene, no primeiro momento, e concluir o alinhamento regulatório ao mercado internacional. E tem um ponto que eu acho interessante da citação que o senhor teve, essa mudança realmente de governo, que você tem sempre, é natural, né? Sempre trabalhando, os bem ou os maus. Como é que é a sua perspectiva para os próximos anos, frente a essa mudança? Teve um Congresso hoje muito diferente do que teve no passado, uma retomada aí do Lula 3. Como que tudo isso pode encaixar para favorecer a aviação comercial brasileira? São 2 espaços bastante distintos. O Poder Executivo, com a volta do presidente Lula,
para nós, é a volta de alguém que viveu um período de crescimento nunca visto na história da aviação. Triplicar o número de passageiros, cair pela metade as tarifas, como eu me referi há pouco. Por outro lado, nós não vivemos o mesmo momento do ponto de vista econômico nem político. Portanto, a conjuntura econômica é uma conjuntura hoje mais desafiadora, porque esse governo herda um país desestruturado em quase todos os aspectos, né? Não estou aqui nem falando de vacina ou de Covid, das coisas mais chocantes, estou falando de um país que economicamente chega aos dias de hoje isso precisa ser revisto. Do ponto de vista político, o Congresso Nacional é um Congresso que se acostumou, principalmente no governo Temer, no governo Bolsonaro, a ter um poder bastante grande. Então, hoje, não basta você atuar no sentido de garantir que a legislação que emana do executivo para o legislativo tenha qualidade. Hoje é preciso discutir com muita perseverança, com muita paciência e com muita capacidade de ouvir e compreender com o conjunto do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional hoje exerce um poder bastante grande na definição de um conjunto importante de políticas para a aviação. Isso tudo dito, o resumo é o seguinte: há possibilidades de que nos próximos anos nós tenhamos avanços importantes, mas terão que ser pactuados no executivo e no legislativo. É interessante. E outro ponto ali que eu queria comentar agora, temos a mudança na presidência da BEAR, então vamos pensar daqui 10 anos, como o senhor vê o que é o grande desafio agora da aviação comercial, não só no Brasil, acho que no mundo, né? Você tem uma série de temas, por exemplo, novos combustíveis que pode estar chegando, algumas regulamentações mundiais que aconteceram pós-Covid, essa retomada da aviação que também tem bastante oportunidade. Como o senhor vê esses próximos 10 anos, o que você consideraria os principais desafios para a próxima década? Eu acho que a gente tem que subordinar o nosso ambiente ao que acontece na sociedade, né? Eu creio que o Brasil agora retoma um ambiente de procurar incluir o conjunto da nação nos programas de governo, né? O Brasil não é mais, ou melhor, o Brasil afastou concepções de sociedade excludentes, discriminatórias. Então, tem um Brasil novo sendo construído aqui com várias incógnitas, né? Nós vamos ter que ver para onde ele vai. A ABAR, nesse sentido, se coloca muito bem. Eu estou sendo sucedido por uma mulher, estou sendo sucedido por uma mulher negra, 14 anos mais jovem do que eu. Portanto, é gente mais jovem, com um olhar muito mais apurado do que o meu para essa sociedade que se constrói no século XXI e muito consciente dos desafios que a gente tem, porque afinal a Jurema está aqui na BEAR, já vai fazer 8 anos e faz quase 2 que nós estamos discutindo essa sucessão e preparando essa profissional da melhor qualidade para assumir a presidência da BEAR. Portanto, eu vejo a BEAR daqui a 10 anos mais forte, mais representativa e mais inserida nos debates cotidianos da sociedade brasileira do que ela é hoje. Ou seja, eu sou extremamente otimista quanto ao futuro. Então, eu realmente acho que é uma mudança muito grande de paradigma. A gente começou falando lá dos anos 30, tudo que o Brasil veio evoluindo, né? E para a gente não também ficar muito longo com a sua agenda, eu queria aproveitar e colocar mais 2 temas importantes. Primeiro, a gente começou lá atrás, nossa conversa falando dessa comunicação muito maior da BEAR junto à sociedade, ao próprio poder político, tanto que vocês têm até um prêmio de jornalismo, que também foi uma coisa inédita para o setor. Então, qual foi a importância de vocês trazerem a imprensa de uma outra maneira? Até então, você tinha uma imprensa ali que você tinha reporte de release, e vocês trouxeram também de uma maneira muito mais efetiva para dentro aí
do contexto da aviação, nem falo da aviação especializada, da Aeromagazine, etc., mas sim da imprensa generalista, que é tão importante para o país. A importância disso foi criar canais de comunicação e instrumentos por meio dos quais a aviação começou a falar com as pessoas comuns. A aviação era um assunto de um pequeno extrato da sociedade quando nós chegamos aqui. Era um tema de um pequeno grupo que viajava ou que entendia de aviação. Só que a popularização da aviação, que ocorre de 2003, 2004 até 15, 16, como eu comentei há pouco, faz com que numa lanchonete, num posto de gasolina, numa pizzaria, as pessoas falem de aviação. Portanto, é importante que a gente dê a elas instrumentos para falar corretamente, destruir mitos e acabar com as lendas. Nesse sentido, o programa fundamental que a BEAR pôs no ar foi um programa de comunicação e relações públicas. Que eu acho bem interessante justamente como vocês aproximaram até aqueles infográficos, que é muito simples, até para quem estiver assistindo e quiser ver, no site tem vários lá que explica até o caminho da bagagem, é bem legal e bem fácil de entender, assim, então você é um especialista. Era essa a ideia. Que é bem bacana. E outro último tema que eu queria abordar, que eu acho que é um dos pontos mais legais da BEAR, aí, de a gente falar da parte humana, que o senhor bem colocou, que é o Asas do Bem. Queria que o senhor contasse o que ele é e como é que ele surgiu dentro da estrutura da BEAR de criar esse projeto, que eu acho que é super simbólico e importante para o Brasil. Obrigado por mencionar. Eu faço pouco marketing disso porque acho que não é um assunto de marketing, mas eu adoro falar sobre ele. Há muitos anos já existia um contato entre empresas aéreas e o Ministério da Saúde, e tinha uma pessoa que ficava lá no Ministério da Saúde e ficava ligando para as empresas, isso lá no começo dos anos 2000, dizendo, olha, faleceu uma pessoa em Belém, ela doou o fígado, a gente queria ver se consegue fazer o fígado chegar em Florianópolis. E aí era toda uma trabalheira para fazer isso acontecer. Aí nós criamos um programa sistematizado, com uma parceria com o Ministério da Saúde, com a FAB, e todas as empresas aéreas, colocando como centro operacional de Sudeceia, lá no Rio. E hoje, se uma pessoa falece em Recife, doa um coração, e o receptor desse coração está em Brasília, a gente imediatamente cria um sistema por meio do qual, gratuitamente, esse órgão é transportado de Recife a Brasília e transplantado. Resultado disso, no último ano, a gente mediu o ano passado, eu creio que nós salvamos quase 8.000 vidas, além de ter transportado aí mais de 20.000 tecidos e órgãos que não necessariamente salvam vidas, mas melhoram a qualidade de vida das pessoas, como o tecido de pele ou córnea. Mas vidas foram quase 8.000 salvas por esse programa, de maneira gratuita e coletiva das companhias aéreas, com o apoio da FAB e do Ministério da Saúde. Então, é um programa do qual a gente se orgulha muito. E é muito bonito, né? Toda a história que vocês conseguiram realmente criar, e 8.000 pessoas é muita gente, vidas que estão aí, com pais de família, filhos, etc. Ô Eduardo, eu queria te agradecer de verdade pelo tempo que o senhor disponibilizou aqui. Parabéns por esses 11 anos à frente da BEAR, que acho que foi muito marcante. Como eu disse no começo da entrevista, vai ser bem estranho agora. Claro, a Jurema é uma pessoa muito competente, mas a sua imagem ficou muito atrelada à BEAR, né? Então vamos ver como a próxima fase, que vai ser bem interessante também de estar acompanhando e deixar sempre a Magazine com as portas abertas para a BEAR, como a gente começou lá de trás, sempre aqui uma parceria muito próxima. Eu agradeço demais a vocês, acho que vocês da Magazine são um dos veículos mais importantes que a gente tem na nossa comunidade aqui, mais direta. Foi muito importante sempre ter tido por parte de vocês a divulgação, a promoção, o questionamento, o debate, quando foi necessário, e eu levo com muito carinho a relação que a gente construiu nessa década. Eu sigo aqui, vou ser presidente executivo do conselho, mas agora eu vou sentar no banco e dar palpite. Eu vou parar de correr 100 metros a cada 15 minutos e vou muito mais procurar orientar, aconselhar e estar por perto da Jurema e de todo o time que segue tocando a BEAR nesses próximos meses e anos. Muitíssimo obrigado, um grande abraço.
Bom, esse foi o nosso programa de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se por um acaso não for inscrito, se inscrever aqui no nosso canal. A gente volta depois com mais um Jato. Espero que você tenha gostado e até mais uma boa noite. Tchau, tchau.